sou o professor André de Rose. Durante aproximadamente 30 anos, eu ensinei yoga em universidades, em escolas, em academias, em instituições de ensino das mais diversificadas. E eu acumulei um conjunto de informações ao longo desse tempo sobre yoga que tornou-se importante partilhar com as pessoas, transmitir para as pessoas esse conhecimento. Desde 83 eu venho fazendo uma formação em professores de yoga e fazendo aperfeiçoamento em asana, aperfeiçoamento em exercícios respiratórios, meditação. E ao longo desse tempo muita coisa mudou, muitas informações novas apareceram, muitos conceitos antigos foram derrubados. A arqueologia, a história, a filologia evoluíram com relação às novas descobertas do yoga e eu resolvi fazer um curso de formação para professores e de aprimoramento técnico para que essas pessoas pudessem estar afinadas com esses novos conhecimentos, essas novas vertentes que estão sendo colocadas agora nas principais universidades do mundo, nas principais escolas. A prática de yoga que a gente segue aqui, ela pretende ter um foco em cima de uma prática desenvolvida por mim mesmo ao longo desses últimos anos. E essa prática, ela é muito simples, ela não é nada fantástico, não é nada fabuloso. É uma prática de yoga, mais uma entre tantas outras práticas de yoga e tantos estilos de yoga que existem. Mas a nossa ideia principal dentro do curso, dentro do aprimoramento técnico em yoga, é fazer uma viagem justamente pelo tempo, né? pela história do yoga, para que as pessoas possam se aprimorar dentro desses conceitos, possam compreender melhor como o yoga era feito no passado e como ele está sendo feito agora no presente. E há uma diferença muito grande entre esses dois estilos de yoga, entre esses dois momentos de yoga, não diria nem estilos, porque a nossa escola não defende estilos, nem estirpes, nem linhagens de yoga. A gente defende a ideia de escolas de yoga, de pensamentos distintos entre escolas. Então, assim, eu consigo entender que hoje em dia existem várias formas diferentes de yoga. Por escolhas pessoais, por motivos financeiros, por motivos políticos, mas não na fundamentação da prática de yoga. Na fundamentação, a gente observa ao longo dos milênios que ela sempre foi a mesma. Ela não tem mudanças muito grandes entre o pensamento estabelecido, por exemplo, por Patanjali e o pensamento estabelecido mais tarde pelos Nathas. Apenas algumas implementações, algumas formas diferentes, algumas linguagens, mas fundamentalmente o yoga é muito estável durante pelo menos 2.300 anos. E nos últimos 200 anos, as pessoas começaram a praticar um yoga completamente diferente, um yoga militarizado, um yoga que basta um pouquinho de estudo, um pouquinho de observação na história, né, hoje em dia é muito fácil você conseguir esse tipo de informação, não é como antigamente, não é quando eu comecei, que as informações eram bem mais difíceis de se obter, mas não, hoje em dia algumas informações são notórias, existem arqueólogos falando sobre isso, existem historiadores falando sobre isso, e existe uma coisa muito interessante, nos últimos 200 anos a história foi muito bem documentada. Não é como um personagem que nasceu há 2, 3 ou 4 mil anos atrás, que a grande dificuldade dos historiadores era justamente informações sobre essas pessoas. Então, assim, quem foi Patanjali é uma história muito difícil de se obter, mas quem foi, por exemplo, Shivananda, ou Satyananda, ou Iyengar, né, são histórias que muitas delas ainda estão sendo contadas, como é o caso do Iyengar, como é o caso do Pattabhi Jois, como é o caso do Krishnamacharya, que são pessoas que ainda estão vivas, né, ou seja, ainda estão
trazendo informações, né? Ou seja, a diferença entre os mestres e as pessoas que viviam no passado e o yoga que é atual, é que hoje em dia a gente trabalha com excesso de informações. Tem muita gente falando sobre essas pessoas, tem muita gente fazendo yoga com essas pessoas, e no passado a gente tem uma carência muito grande de informações, e é necessário muita pesquisa para saber qual a verdade, de onde realmente aquele autor ou aquele personagem veio. E esse curso de aprimoramento técnico em yoga tem uma proposta muito interessante, muito simples. São mais ou menos 204 horas de estudo teórico, né? A gente está afinado com a Aliança do Yoga, que exige um mínimo da parte teórica, então assim, a gente está muito adequado às exigências feitas pela Aliança do Yoga, inclusive quando as pessoas terminarem o curso vão ter um certificado que vai ser oferecido pela Aliança do Yoga, através do convênio que nós temos com a Aliança do Yoga, mais um mínimo de práticas, que é o mínimo mesmo, que são mais ou menos umas 104 horas de parte prática, né, que seriam mais ou menos nesse um ano de curso, seria mais ou menos 2 vezes por semana, que é muito pouco. Inclusive tem alunos que fazem de segunda a sexta aqui com a gente, fora as aulas que também acontecem aos finais de semana. Então, o curso ele conta hoje com um mínimo de 308 horas de estudo, sendo que a parte prática, ela pode, aliás, a parte prática é a mais importante, né? Então a parte prática ela tem um mínimo de 104 horas, mas ela pode ter muito mais, ela pode ter 200 ou 300 horas aqui dentro, se você tiver essa disposição, tiver essa energia para partilhar com a gente e aprender na prática todos esses exercícios e técnicas. Seu curso pode ter até, chegando num limite, de 600 horas de curso, o que é muito interessante. Mas o curso em si, ele conta não apenas com a minha participação, né, já que a coordenação do curso é minha, né, mas também com pessoas que eu escolhi a dedo para participar dessa formação, dessa instrução àqueles que desejam saber mais e as informações para quem num futuro deseja começar a dar aulas de yoga. São professores de sânscrito, são historiadores, são professores de anatomia, aulas específicas de algumas áreas de yoga, das mais conhecidas hoje em dia. Fica muito difícil a gente abrir o leque para que se tenham aulas expositivas de quase todos os estilos de yoga, isso ficaria impossível, mas dentro dos principais ramos que vêm sendo praticados hoje em dia, para que vocês tenham exemplos e saibam o que é feito por aí. E a proposta é ensinar o meu método, o método que eu venho desenvolvendo nesses últimos 30 anos, que são ideias relativamente inovadoras, né? Se é que a gente pode dizer que é algo inovador com relação ao yoga, mas são ideias muito interessantes que qualquer um de vocês que queira vir fazer uma prática aqui já está convidado, já pode aparecer para conhecer mais sobre o assunto. Tá? Então, o aprimoramento técnico em yoga, ele é a exposição teórica e o desenvolvimento prático de uma série de conceitos. Mas, recentemente, os alunos me pediram uma complementação, uma coisa mais intensiva, mais forte, mais voltada à formação, que é o DPY. É o desenvolvimento profissional em yoga, onde o curso muda de enfoque. Eu falo de brincadeira aqui com os meus alunos, que eu paro de ser bonzinho. Aí eu mudo a figura e a gente vai trabalhar de uma forma muito mais séria na parte de didática, na parte da escolha dos exercícios em aula, da estratégia montada para fazer essas práticas e ensinando a pessoa como se comportar em aula, passando o know-how que eu tenho nessas últimas décadas dando aulas de yoga, para que a pessoa possa ter segurança daquilo que vai fazer em aula, sabendo, por exemplo, qual a indicação de um exercício, qual a contraindicação de um exercício,
aquilo que seria mais importante fazer com o aluno quando ele está chegando, saindo daquela mesmice de estabelecer aulas que estão prontas, né? Por exemplo, você vai num curso de formação e você aprende aquela fórmula. Saindo daquela fórmula, você não consegue mais dar a aula. A gente trabalha aqui com a realidade, a gente trabalha de uma forma onde, se por exemplo um aluno chega em sala de aula e o professor tem uma aula pré-estabelecida na memória dele, e aí ele fala, bom, vou dar aula voltada mais para o desenvolvimento de meditação, concentração ou fortalecimento do abdômen. Enfim, o que dentro da prática dele couber. Aí naquele dia chega um aluno, né, e ele está com um problema no punho. O outro aluno na mesma aula está grávida. A outra aluna está passando por um período de cólicas menstruais, né? Tá passando mal praticamente, está se sentindo dolorida. O outro está com dor na coluna, ele tem uma hérnia, né? Então assim, você vai começar a dar a sua aula, não consegue, porque aquela aula que você pensou em dar, ela vai ter que mudar, porque as pessoas que apareceram ali naquele dia, que você tinha escolhido aquela aula, fazem com que toda a estratégia que você tinha montado naufrague. Então isso é a realidade, isso é o que um professor de yoga tem que lidar no dia a dia dele. Essa improvisação, essa capacidade de poder instantaneamente mudar é fundamental, e para isso tem que ter bagagem, tem que conhecer, tem que saber aquilo que faz, para que você possa instantaneamente olhar para o rosto de um aluno e saber que ele está chateado, que ele está triste ou deprimido, e dar uma prática voltada para que ele se levante, para que ele se erga, para que ele se sinta bem. Num outro aluno você identifica que ele está com os ombros arqueados, ele está com o ombro para baixo, ele tem uma posição defensiva ou depressiva, e aí você tem que dar uma prática para que ele se levante. E isso a gente pensa de uma forma estratégica, porque a prática de yoga tem que ser pensada como uma estratégia, é como um jogo de xadrez. Não adianta você num curso de yoga saber como você faz, por exemplo, muito bem os exercícios respiratórios, os exercícios corporais, a meditação, as técnicas feitas com as mãos, o relaxamento. Você pode muito bem saber como cada técnica funciona, mas você tem que saber como elas se combinam, que resultado elas vão proporcionar. É como jogar xadrez, como eu estava falando antes. Não adianta saber para onde o cavalo se movimenta, que ele se movimenta em L. Né? Não adianta saber que o rei pode se movimentar de uma em uma casa, uma de cada vez, que a rainha pode se movimentar livremente, ou que o bispo pode se movimentar nas diagonais. Você tem que ser um enxadrista, tem que ter estratégia. Você tem que saber fazer checkmate. Qual é o checkmate do yoga? Dependendo da abordagem e do ensino de cada escola, uns falam que é o samadhi, outros falam que é moksha. Para a gente aqui, a gente gosta da opinião de Patanjali, que ele fala que é moksha, é a libertação. Né? Como é que a gente vai alcançar essa libertação, ou como a gente vai alcançar o que todo mundo fala, que é a iluminação, a tão almejada iluminação. Você vai fazer a aula com um professor e ele fala, vou levar você à iluminação, mas como, professor, você vai me levar à iluminação? Né? Qual a proposta, qual o método, o que você identificou em mim para me levar ao estado de iluminação? E isso é muito importante, porque eu fiz aula com sem número de pessoas, terminava a aula e perguntava, por que você me deu a aula? Aí vinha aquela resposta padrão, para sua iluminação. Tá, mas eu sou diferente do fulano, do ciclano, eu sou diferente de todas as outras pessoas. O que você identificou em mim, necessariamente em mim, para que eu pudesse chegar a esse estado de iluminação? O que eu preciso para chegar nisso? É uma fórmula pronta? Você faz isso para todas as pessoas? Né? E aí eu passei a mudar a minha pergunta, eu complementar a minha pergunta, na verdade. Eu terminava a aula e perguntava, mas por que você deu essa aula? Aí o professor falava, para a iluminação, para você chegar na iluminação. Aí eu passava a perguntar, mas o que você identificou em mim? Qual a estratégia que você está seguindo para que eu chegue lá? Porque às vezes a pessoa, ela não tem como pensar em iluminação se ela tem um problema grave de saúde, um problema grave emocional. Então você tem que resolver pequenos problemas
para gradualmente resolver problemas maiores. E aí ir estrategicamente posicionando a pessoa para que ela chegue naquele estado. Então ela vai de um lugar para o outro, resolver esse problema, ela vai para o outro, aí depois não deu certo, ela volta um pouquinho, ganha energia, volta, quer dizer, há uma estratégia, ela vai resolvendo cada detalhe, um de cada vez, até chegar no tão almejado Samadhi, né? Ou no tão almejado Moksha, que é o nosso caso, né? Nós gostamos mais de nos referir a Moksha, né? Que é o estado de libertação pessoal, de trazer o eu para o mundo, né? Então, essa parte do DPY, que é o desenvolvimento profissional em yoga, ele vai dar a parte profissional. Ele não vai mexer com teoria sobre yoga, ele não vai mexer com... Mas mexer com o quê? Como esse professor vai se comportar, como esse professor vai corrigir, a forma de tocar no aluno, a forma de falar as técnicas para a pessoa, para que tenha melhor compreensão. Então são dois momentos distintos, o ATY e o DPY. O ATY tem 1 ano de duração, e nesse 1 ano de duração a pessoa recebe toda a carga de teoria, todas as informações necessárias para que ela possa saber de onde o yoga veio, para onde o yoga está indo. E o DPY, ele dura mais ou menos uns 6 meses, onde a pessoa vai treinar a parte profissional, né? Como, inclusive, registrar o seu certificado, o que fazer para que esse certificado não seja perdido, né? Aonde ele deve ser registrado, né? E quais os dispositivos que você pode ter para profissionalmente se encaminhar, né? Além do seu comportamento em sala de aula. Então, eu espero que algumas dessas informações tenham sido úteis a vocês. Se precisarem de mais alguma dúvida, tirar mais alguma dúvida conosco, é só entrar no site ou telefonar para a gente, que a gente está aqui à sua disposição. Tá bom? Um abraço e até a próxima.